Olá, estamos iniciando mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. O tema de hoje é a terceirização. E para conversar a respeito dessa matéria, convidei o professor Fabrício Aitaivo, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, mestre em Direito pela Unisc, advogado. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Cristiano. Prazer estar aqui com o amigo. Tenho muito a agradecer pelas conversas que a gente tem, pela amizade que a gente tem de vários anos. É um prazer estar aqui, saber que o programa é um sucesso, que a audiência está cada vez maior e que a gente está tendo a oportunidade de discutir questões jurídicas, questões sociais de relevância para a nossa cidade, para a nossa instituição e para o nosso curso especialmente. Bom, professor, penso que inicialmente é interessante que a gente faça uma relação da questão da terceirização com o próprio direito do trabalho. O senhor vê essa relação como uma relação necessária para que a gente possa inaugurar a conversa? Claro, olha só, Cristiano, quando a gente fala de terceirização ou quando a gente fala de qualquer questão que envolva o direito do trabalho, é fundamental que a gente perceba que o direito do trabalho é uma disciplina jurídica que se ocupa de uma relação social conflituosa e uma relação social conflituosa que tem uma peculiaridade, que ao mesmo tempo que ela é privada no que diz respeito aos sujeitos, ela acaba sendo de cunho social no que diz respeito ao que se produz. O direito do trabalho regula o sistema de produção e a terceirização está inserida no mundo do trabalho. Então é fundamental fazer essa percepção do direito do trabalho e a preocupação que se tem com a proteção do trabalhador e a necessidade de regulamentar essa relação, que é moderna, que faz parte do nosso dia a dia e que envolve tanto o interesse em proteger o empregado como a questão econômica, porque as empresas também têm interesse em regulamentar, por uma questão de segurança jurídica, aquilo que está acontecendo nessa forma de produção. Professor, a questão da terceirização é discutida desde o ano de 2004, correto? Por que o senhor acha que demorou tanto tempo para a gente agora começar a enfrentar mais diretamente a matéria? Assim, quando se fala de terceirização, na verdade, a gente pode pensar na terceirização como uma modificação de um sistema de produção. Quando a gente pensa no sistema de produção industrial e a gente remonta, por exemplo, aos modelos fordistas de produção, quando o Ford, lá no início do século passado, ele estrutura a indústria dele de modo a pensar, veja, no início do século passado ainda, em todos os elementos da produção no mesmo local, ele revoluciona o que diz respeito àquele determinado modelo de produção. Esse modelo de produção, ele é fantástico porque permite que através daquela esteira de produção, tudo se concentre no mesmo local, ao ponto do que o Ford chega em determinado momento a querer importar seringueira do Brasil para produzir o pneu que ele vai utilizar no automóvel dele, mas isso se esgota. E tu tem novos modos de produção. Esses novos modos de produção passam a trabalhar com a ideia do quê? De uma descentralização da produção. Isso vem ocorrendo há bastante tempo. O projeto da terceirização, que agora a gente fala desse projeto que foi aprovado na Câmara e se encaminhou para o Senado, é um projeto de 2004. Só, veja, mais de 10 anos depois é que tu consegue trazer de novo para a discussão. E a maior dificuldade, me parece, Cristiano, é o quê? É trabalhar com uma conquista dos trabalhadores, que é a regulação da relação entre capital e trabalho, e procurar modificar isso. Então, de um lado, tu tem o trabalhador procurando manter o direito que ele conquistou, do outro lado, tu tem o empregador tentando modernizar essa relação, de modo a conseguir um custo menor para a produção, e nenhum representante, poucos vão querer discutir essa questão. Quem vai ser o representante do povo no Congresso Nacional, que vai ser o titular do projeto de lei que modificou, que alterou, que reduziu os direitos dos trabalhadores? Então, é uma questão muito polêmica, né? E por isso a dificuldade de 2004 até hoje, tu não ter uma regulamentação vinda do legislativo para essa matéria. Agora, por essa via aí de compreensão, na verdade, existe uma relação direta dessa temática com a própria evolução da sociedade, com a própria evolução do Estado. Uhum. O Estado vai caminhando para novos rumos e é necessário que algumas questões veladas até então venham à tona. O senhor percebe essa como uma causa principal aí para se falar nisso agora? Claro, veja bem, assim, se não houvesse
um meio de intercomunicação do empregado com o empregador, um telefone celular, um smartphone, a internet, não haveria necessidade de regulamentar o trabalho à distância. Então, se hoje a gente tem a preocupação de regulamentar o trabalho à distância, é porque o modo de produção se altera e dá essa condição. Aí permite, então, ou exige que tu tenha uma regulamentação. A questão da terceirização, durante muito tempo, ela foi pautada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 331 do TST, que acabava balizando as questões da terceirização. Então, era o Poder Judiciário regulamentando, através de uma súmula, a forma como se dá ou não se dá a terceirização. Entretanto, a nossa Constituição atribui ao Legislativo essa função. O Poder Judiciário, como regra, não vai ter a função legislativa. Então, nesse vácuo que decorre de uma modificação do próprio modo de produção, tu vai ter o quê? A necessidade do legislador atuar nessa determinada área. Por quê? Porque nós não tínhamos uma lei que viesse a regulamentar. E a gente vive num sistema que o que acaba dando segurança para as relações jurídicas é a lei. Quando eu não tenho uma lei, eu acabo tendo um sentimento de insegurança, tanto por parte do empregado, como por parte do empregador. Então, a necessidade vem da modificação do modo de produção e da exigência, vamos dizer assim, tanto do empregador como do empregado, de ter um norte, de saber para onde ir. Agora, a forma como o projeto foi estruturado, se o projeto é bom, se o projeto é ruim, bom, isso a gente discute num outro momento, mas que era necessário uma maior atenção e a própria regulamentação da terceirização é inegável, até para trazer futuramente a questão para a administração pública, porque o projeto de lei aprovado, ele não abrange a administração pública direta, autárquica e fundacional, ainda que possa abranger as empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas a administração pública, que é um grande tomador de serviço da mão de obra terceirizada, ela não está regulamentada ainda, não está pautada por isso. Essa questão da legitimidade do judiciário disciplinando a questão, isso daria ensejo para um programa inteiro, professor. Isso daria ensejo, inclusive, para uma monografia de graduação, para dissertação de mestrado e talvez até para tese de doutorado, né? Porque a gente vai entrar na questão aí da fundação do próprio regime democrático relacionado a isso. Mas, assim, hoje eu lhe pergunto, afinal de contas, o que é terceirização? Bom, a terceirização, ela envolve o quê? Ela envolve uma modificação da forma como a relação de trabalho se dá. A relação de trabalho ela se dá basicamente entre dois sujeitos, um empregado e o empregador. E é o empregado e o empregador que vão estabelecer as condições do seu contrato, do contrato individual de trabalho. Um empregador que assume o risco da atividade econômica, que vai dirigir a mão de obra, que vai assalariar e que vai, então, ter essa condição de impor ao empregado aquilo que é a sua vontade. Por outro lado, um empregado diretamente relacionado a esse empregador, primeiro, pela pessoalidade. Por quê? Porque a diferença, por exemplo, da administração pública, quando faz uma seleção para uma empresa da iniciativa privada, Cristiano, está no quê? A administração pública, quando faz uma seleção, faz para quê? Para não pessoalizar a contratação. Claro. Já a iniciativa privada, quando faz uma seleção de pessoal, faz justamente para escolher qual a pessoa que vai prestar serviço. Então é muito importante ter bem claro que na relação de emprego existe um critério de pessoalidade que é fundamental. Além da pessoalidade, a habitualidade na prestação de serviço, a subordinação ao empregador, porque se é o empregador que exerce o chamado poder de direção, o empregado é subordinado. E o empregado é assalariado diretamente por esse empregador. A terceirização, ela vai romper com essa forma de relação empregado e empregador e vai trazer para essa relação um terceiro. Um terceiro que vai ser, veja bem, o empregador do trabalhador e que vai colocar esse trabalhador a prestar serviço nas dependências do que antes era o seu empregador, que agora passa a ser o tomador de serviço. Então nós passamos a ter uma relação de três sujeitos envolvidos. Um tomador de serviço, que é, para a gente entender, a empresa que vai buscar a terceirização, um prestador de serviço,
que a nova legislação chama de contratante e contratado. O tomador é o contratante, o prestador de serviço é o contratado e é o contratado, o prestador de serviço, que vai ter o vínculo empregatício com o empregado. No direito do trabalho, é o vínculo empregatício que vai estabelecer direitos e deveres para o trabalhador. Então a gente altera aquela lógica só do empregado e empregador e traz um terceiro. Esse terceiro é a empresa prestadora de serviço, que via de regra, ela não vai ter, senão a condição do quê? De uma espécie de locadora de mão de obra. Essa é a função da prestadora de serviço, buscar trabalhadores especializados de um determinado setor, em uma determinada função, e oferecer para um tomador de serviço. Essa terceirização, ou o modelo de terceirização que até hoje nós temos, é o modelo que permite a terceirização de algumas atividades da empresa, e não todas. Eu não posso terceirizar tudo, porque senão, veja, não quero fazer um juízo de valor no que diz respeito a ser bom ou ruim, mas até então não se pode terceirizar toda e qualquer atividade. As atividades secundárias entende o Poder Judiciário, que podem ser terceirizadas. As atividades preponderantes da empresa, aquilo que a gente chama de atividade fim, não pode, até esse momento, ser terceirizado. Agora, isso que o senhor explica entra nos aspectos polêmicos do projeto, que agora foi encaminhado para o Senado. Eu queria que o senhor especificasse de uma forma até mais pontual quais são os principais aspectos na perspectiva polêmica do projeto. Uhum. Se não der tempo nesse primeiro bloco, não tem problema, professor. A gente faz um breve intervalo e retoma. Mas tranquilo. Eu acho que essa é uma questão importante para o nosso telespectador. Veja, qual é a principal diferença do que nós temos hoje para o projeto? A possibilidade de terceirizar toda e qualquer atividade da empresa, inclusive a atividade preponderante. Nós estamos aqui no Centro Universitário Franciscano e a gente sabe, então, que na Unifra a atividade principal é a docência. Essa é a atividade preponderante da Unifra, docência. Hoje, a Unifra não pode terceirizar os seus professores. A Unifra não pode contratar uma empresa que seja especializada na contratação de professores e colocar esses professores a prestarem serviço diretamente para a Unifra, nas dependências da Unifra, dando aula na Unifra. Ela não pode fazer isso. Em outra medida, ou por outro lado, ela pode terceirizar o quê? Ela pode terceirizar aquilo que é atividade secundária, aquilo que é atividade meio. A portaria, a vigilância, a segurança, a manutenção, isso pode ser terceirizado. Então, hoje eu só posso terceirizar a atividade meio, não posso terceirizar a atividade fim. Sim. E mais importante de tudo isso, na terceirização, aqueles dois elementos que caracterizam o empregado, que é a pessoalidade e a subordinação, não existem em relação ao tomador de serviço. O tomador de serviço, que é a empresa contratante, a Unifra, ela não pode exercer em relação ao trabalhador pessoalidade ou subordinação. Por quê? Quem quer escolher o empregado, quem quer dar ordem para um empregado, contrata um empregado. Não contrata uma empresa prestadora de serviço. A prestadora de serviço, o nome já diz, ela presta um serviço. Essa empresa contratada, vamos dizer assim, ela é contratada para oferecer o quê? Para oferecer um serviço que interessa ao contratante. Mas o contratante não pode escolher quem vai prestar serviço. A Unifra, quando, imaginem, terceirizar a atividade principal, se for possível, de acordo com o projeto, ela pode escolher a empresa aonde ela vai contratar os seus serviços, mas ela não pode escolher, a empresa contrata o professor Cristiano, contrata o professor Fabrício, e eu quero o professor Cristiano e o professor Fabrício dando aula. E caso o professor Cristiano ou o professor Fabrício estejam dando aula e a instituição, a coordenação, não está satisfeita com o trabalho daquele profissional, hoje o que acontece? Existe uma relação de subordinação entre a instituição e o professor. Na terceirização isso não iria acontecer. Por quê? Porque se houver isso, o vínculo de emprego, que é aquela relação direta entre o trabalhador e o seu empregador, vai se formar diretamente com a Unifra, diretamente com o tomador.
Essa relação entre atividade meio e atividade fim me parece que é, né, a grande sacada do projeto. Me parece que é o grande aspecto polêmico do projeto. Regulamentar isso. Professor, eu proponho que façamos um breve intervalo e no segundo bloco podemos retomar outros pontos aí que também são de impacto interessante para todos. Pode ser? Claro, claro. Já voltamos, fique conosco. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Estamos conversando sobre terceirização. O convidado é o professor Fabrício Aitaivo, já apresentei no primeiro bloco. Basicamente, o professor é professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano há bastante tempo, não, professor? Sim, bastante tempo, quase 15 anos já. Esse é um tema que os alunos costumam perguntar muito em sala de aula, professor. Olha, agora especialmente, né? É uma questão interessante porque a gente vivencia isso, né? A gente vivencia a questão de ter, dentro de uma mesma empresa, empregados que são contratados por um empregador, o titular, e outros que não são. Então, nos corredores da instituição ou das instituições, nos órgãos públicos, a gente tem essa relação, né, de ter empregado e de ter terceirizado. Isso eu acho que é um dos aspectos polêmicos também do projeto de lei, né? Era nessa linha que nós conversávamos antes do intervalo, né? Eu acho que nós podemos seguir o mesmo fio condutor aí agora. Qual seria o segundo ponto polêmico do projeto? Olha, acho que é muito importante a questão de quem vai se responsabilizar ou não se responsabilizar por eventuais dívidas da empresa prestadora de serviço. Eu acho que essa é uma outra questão importante a ser discutida. Porque todo projeto de lei, né, Cristiano, todo projeto de lei, ele traz paixões que são paixões políticas e muitas vezes isso acaba encobrindo o que é o projeto de lei. Nesse caso específico, e claro, isso acontece em toda a situação, isso, né? E, desculpa te interromper, mas isso era algo que eu ia te perguntar no início, mas depois a gente vai falando sobre, né, sobre um tema tão apaixonante como esse, e acabou me passando realmente a questão da politização desse tema. Ele é um tema muito politizado. É porque hoje, sempre foi dessa forma, mas hoje parece mais, né? As questões políticas, elas estão muito, quase que clubísticas, né? Hoje é oposição e situação e as pessoas defendem isso como se eu e tu estivesse aqui discutindo Inter e Grêmio. Dificilmente tu vai me convencer que o teu time é melhor do que o meu. Eu, com alguma probabilidade, vou te convencer que o meu é melhor do que o teu. Mas essa discussão clubística, ela chega na política, ela chega nesse projeto da terceirização. Então, hoje, tem algumas pessoas que são a favor ou contra o projeto sem saber o teor do projeto. O projeto é importante. O projeto traz uma conotação importante para as relações de trabalho. E ficar só nessa questão que é superficial de porque o partido A ou porque o governo é a favor e a oposição é contra, então eu sou contra ou a favor, é muito pequeno para a importância dessa situação. A terceirização, ela traz uma realidade para vários trabalhadores. Se nós formos ver Santa Maria, a empresa que tem maior número de empregados em Santa Maria é uma empresa de terceirização. Então, veja, uma cidade do porte de Santa Maria, a empresa que mais contrata é uma empresa prestadora de serviço. Então, interessa a terceirização para todos. E veja, não é a única empresa prestadora de serviço, né? Tem várias nessa área. Então, saber como o trabalhador da empresa prestadora de serviço vai receber aquilo que lhe é devido, caso essa empresa prestadora de serviço não lhe pague, é fundamental. E nesse ponto o projeto, ele traz uma questão importante,
que é gerar alguma expectativa de segurança ao trabalhador. E aí eu vou falar um ponto positivo. Tem outros que são negativos do projeto que me parecem dessa forma. Mas tu passa a ter o quê? Tu passa a ter uma responsabilidade solidária do tomador de serviço. E óbvio, para quem não é da área jurídica, a responsabilidade solidária significa o quê? Que o trabalhador ele poderá exigir o pagamento dos seus créditos tanto do contratante, a empresa prestadora de serviço, como do tomador de serviço. É importante dizer que esse é um quadro que se altera, então, com o projeto, não? Exato. Professor? Hoje, o que se tem é a responsabilidade subsidiária. Veja, eu falei da solidária, que eu escolho de quem eu vou cobrar, prestador ou tomador. Na responsabilidade subsidiária, eu primeiro tenho que cobrar da empresa prestadora de serviço para depois cobrar do tomador. Claro que das duas modalidades, nas duas situações, a responsabilidade é do tomador. A responsabilidade, ao fim e ao cabo, é do tomador. Até porque é ele que está se beneficiando do trabalho. E aí entra numa conjuntura do próprio direito do trabalho, que é assegurar o quê? A proteção à parte mais fraca da relação, que é o trabalhador. Então, isso é um avanço. Também há avanço no que diz respeito a procurar resguardar algum patrimônio, porque do valor da contratação, do valor do contrato, o contratante vai resguardar, melhor dizendo, o contratante, isso, o tomador vai resguardar uma parcela do valor do contrato para assegurar o pagamento de créditos trabalhistas, salário, hora extra, valores de 13º, de férias. Para quê? Para tentar evitar algo que é uma realidade. Empresas prestadoras de serviço que encerram as suas atividades, não têm patrimônio algum, e aí, claro, ao fim e ao cabo, como eu disse, o tomador de serviço vai pagar, mas depois de quanto tempo? E a dificuldade para o trabalhador. Então, hoje, se cria uma forma de montar uma garantia, seja ela por depósito, seja ela por fiança, seguro ou fiança, que vai dar essa condição de assegurar. Isso é um ponto importante. E no estudo que o senhor fez em relação ao projeto, o que pode, então, ser terceirizado? Acho que essa é uma pergunta interessante. Pelo projeto, tirando as questões que envolvem, porque a lei não se aplica à administração pública, tanto a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, tirando a administração pública, todas as outras atividades da empresa podem ser terceirizadas, podem ser entregues para a empresa prestadora de serviço. Claro, o projeto vai estabelecer que essa empresa prestadora de serviço, ela tem que se especializar num determinado setor. Ela não pode ser uma empresa prestadora de serviço com várias atividades completamente distintas. Não, ela tem que ser uma empresa especializada num setor. Essa empresa pode ser responsável por todas as outras atividades do seu contratante. Professor, né, nessa mesma linha aí desse estudo que o senhor fez em relação ao projeto, quem ganha e quem perde com ele? Bom, com a discussão, todos nós ganhamos. Com a discussão do projeto, acho que todos nós ganhamos. Inclusive o nosso telespectador. Especialmente, porque tem a oportunidade de levar em consideração aspectos que são da relação de trabalho, da forma como as empresas produzem, do custo que representa para uma empresa o empregado e da importância que é para o empregado ter um ambiente de trabalho adequado, um ambiente de trabalho que lhe seja propício a desempenhar as suas atividades. Então, no projeto, a sociedade ganha. Agora, se nós formos analisar ou compreender ali especificamente o projeto, perde o quê? Perde, obviamente, o valor do salário do trabalhador. Por quê? Porque se agora eu tenho uma contratação direta e com a terceirização eu passo a ter uma empresa que vai ter que ter lucro, e o lucro dessa empresa vai vir do quê? Vai vir, obviamente, do valor que ela consegue com a alocação, mal utilizando o termo, mas com a alocação desse trabalhador. Então, se antes nós tínhamos uma empresa lucrando com a mão de obra de um trabalhador, ou levando em consideração o custo de um trabalhador, agora nós temos o quê? Duas empresas com um trabalhador. Claro. Então, a tendência é o quê? É que o valor do salário, ele diminua. Essa é uma tendência da terceirização. Por quê? Porque eu tenho duas empresas agora que vão lucrar com a mão de obra de uma única pessoa.
Então a tendência é o quê? Que o valor do salário diminua ou se mantenha estável enquanto a empresa prestadora de serviço vai ter que aumentar o seu quinhão no que ela vai ganhar e o tomador vai buscar o quê? A empresa prestadora de serviço que lhe ofereça um trabalho de menor custo. Sim. Então, acho que para o trabalhador a maior dificuldade é essa, né? É perder economicamente num primeiro momento. Segundo ponto, a questão da relação do trabalhador com quem lhe contrata. Na terceirização, essa relação de proximidade entre o empregado e o empregador, ela existe, mas de uma forma um pouco mais difusa. Por quê? Porque o trabalhador ele não trabalha dentro das dependências do seu empregador. Ele trabalha nas dependências de outro. Desempenha as atividades de outro, controlado pelo empregador que não está ali. Então, essa relação do trabalhador com a empresa também lhe é prejudicial. Então, aí eu vejo uma perda grande para o trabalhador. Agora, há também, por outro lado, o que é uma necessidade, que é uma necessidade apontada pelos empresários de todos os setores, de procurar formas de tornar a contratação de mão de obra mais barata. A gente sabe que e aqui também não quero fazer juízo de valor, de que forma isso vai estar, mas o empresário, de um modo geral, ele sente o custo da contratação. Então, é uma vantagem para o empresário ter uma alternativa mais barata na hora de contratar. E a terceirização dá essa alternativa. Oferece a ele a possibilidade de não ter com ele o vínculo direto da contratação. Agora, se a empresa vai ou não buscar a terceirização, bom, aí é outra questão. Professor, para que possamos encaminhar esse assunto, a pergunta que não quer calar, é o fim do concurso público? Veja, olha só, Cristiano, não é o fim do concurso público. Nós vamos continuar tendo, me parece, concurso público para diversas áreas, como eu coloquei. A terceirização, ela não pode, ou melhor, a legislação hoje que regulamenta a terceirização, o projeto não abrange a administração pública, o que é uma pena, penso eu. Sim. Por quê? Porque hoje o entendimento que a Justiça do Trabalho tem em relação à administração pública e o próprio Supremo Tribunal Federal, quando declarou a constitucionalidade do artigo 16 da lei, do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666, que diz o quê? Que a administração pública, quando terceiriza, ela não tem qualquer tipo de responsabilidade por créditos trabalhistas ou tributários. Então, hoje, o que acontece? Se a administração pública terceiriza, o TST vem aplicando a súmula 331, no item 5 dela, para dizer o quê? Se a administração pública não vigiar o contrato, não fiscalizar o contrato, ela tem responsabilidade. Mas isso é uma questão que ainda está em aberto. O STF ainda vai se manifestar sobre esse entendimento muitas vezes, e penso que pode reformar. Por quê? Porque nós temos lá um artigo de lei que foi declarado constitucional que exclui a responsabilidade da administração pública. Sim. Então, falta essa regulamentação. Mas, desculpa, voltando à tua pergunta, me parece que o concurso público continuará existindo, mesmo com essa legislação, porque ela não é própria para a administração pública. Agora, por outro lado, existe, quando a gente fala de administração pública, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Sim. E a gente está falando do Banco do Brasil, a gente está falando do Banrisul, a gente está falando da Caixa Econômica Federal, enfim, várias empresas públicas que vão poder terceirizar. Porque hoje já terceirizam. E aí é aquela questão de dizer, será que a administração pública vai querer terceirizar? Me parece que sim, porque o mercado impõe isso, especialmente para essas empresas públicas e sociedades de economia mista. Nessas, eu vou ter, sim, uma maior abrangência da terceirização, como hoje a gente tem portarias, a gente tem a vigilância, a gente tem a limpeza sendo terceirizado por essas empresas. Professor, em nome do programa, em nome do curso, em nome da instituição, eu gostaria de agradecer sua presença. Gostaria de fazer o registro que o nosso telespectador foi brindado com uma aula brilhante sobre esse tema, né, que é um tema super do momento, aí, que está em voga, é objeto de uma série de discussões. Fica o convite para uma próxima oportunidade, principalmente quando a lei entrar em vigência, ou no período da vacácio, o que seja. Então,
Fica aí, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cristiano. Prazer estar aqui contigo. Sabe do carinho, da amizade que a gente tem. Estou sempre à tua disposição no que puder ajudar, no que puder contribuir com a discussão. É um prazer. Eu que agradeço. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.